Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e assistir as outras resoluções, né? Mais de 1.600 vídeos aí feitos no canal. Bem, olha só. Considere o sistema em equilíbrio da figura dada. Os fios são ideais e o peso do bloco P é de 50 N. Sabendo-se que a constante da mola vale 5 vezes 10 na 3 N por metro, determina-se que a mola está alongada de... Pois bem, essa questão aqui pode ser rapidamente feita através do Teorema de Leme. Tá? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui mais de perto com relação às forças que acontecem justamente neste pequeno nó, né, que une as três cordas. Bem, primeiramente vemos que temos a força de tração no primeiro fio. Do outro lado, teremos uma força de tração também, mas como está ligada à mola, nós podemos associar ela à força elástica. E aqui, a força peso do bloco. Né? Vou fazer um pouquinho mais embaixo aqui esse pezinho. Bem, o método de se realizar é simplesmente decompor os vetores FE e T em suas componentes x e y, certo? E realizar, então, o sistema de equações. Só que, claro, isso aí acabaria dando muito trabalho, justamente porque tu teria um sistema de duas equações com algumas substituições e bastante trigonometria aqui, né? Uma outra forma mais fácil, que também envolve a trigonometria, mas é um pouco mais ligeira, eficiente, é o Teorema de Leme, certo? Que vai dizer o seguinte, bem, primeiramente... este ângulo aqui entre FE e T é um ângulo reto de 90 graus. A gente observa isso justamente porque aqui temos um triângulo, certo? Cujos ângulos, dois deles são 30 e 60. Então aqui tem que ser 90 graus para fechar os 180, né? Bem, o outro ponto, tá? Voltando aqui, é este ângulo entre T e P, tá? Bem, como aqui nós temos um ângulo de 60 graus, o ângulo de 60 graus, aqui então teremos, né, 60 graus, e aqui um ângulo reto, 90, ou seja, totalizando 150 graus. E deste outro lado, usando a mesma lógica, né, aqui teríamos um ângulo de 30 graus, que é dado na figura, então aqui teríamos 30 mais 90, ou seja, um ângulo de 120 graus. Então, fazendo ali o diagrama de corpo livre daqueles três vetores, o que nós temos, né? Temos o vetor da força de tração, da força elástica e da força peso, cujos ângulos é o ângulo reto, o ângulo de 150 graus e um ângulo de 120 graus. Tá? E bem, o que o Teorema de Leme me diz? Que o vetor força dividido pelo seno do ângulo oposto, no caso FE aqui que eu usei de exemplo, o seno do ângulo oposto é o seno de 150. É uma constante para todos os vetores para todo o conjunto de três vetores que estão em equilíbrio, ou três vetores cuja resultante deles é nula. Que é o que está acontecendo aqui. Como temos uma resultante nula, né, a soma desses três vetores tem que dar zero. E isso garante a utilidade do Teorema de Leme. Então isso aqui vai ter que ser igual também então, a força peso divididos pelo seno de 90 graus, que é o seno do ângulo oposto. Daí, claro, vale lembrar o círculo trigonométrico, certo? Que o seno de 90 graus, por mais que a questão não dê esta informação, dê cosseno de 30 e 60, mas a gente consegue utilizar eles, o seno de 90 graus é igual a 1. Vou colocar essa informação aqui. Seno de 90 graus é igual a 1, o que facilita já uma parte. Segundo, o seno de 150. 150 se encontra no segundo quadrante, mas ele é igual ao seno de 30 graus. A gente pode ver essa congruência aqui, espelhando a imagem, pode observar essa congruência entre os ângulos. Então, o seno do ângulo de 150 graus
é igual ao seno do ângulo de 30 graus, que neste caso é igual a 1 meio, ou 0,5. Né? Eu não tenho essa informação dada na questão, mas como 30 graus é complementar de 60, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então é igual ao cosseno de 60. E essa informação a gente tem, que é 0,5. Né? Que é a informação que a gente pode utilizar. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. Complementar é aquele ângulo que somando fecha 90 graus. Então, voltando aqui para essa expressão, veja, FE vai ser divididos por 0,5, vai ter que ser igual a P, que é a força-peso, que é, neste caso, 50. Tá? Bem, FE, então, vai ser igual a 25, justamente porque esse 0,5 passa multiplicando com 50. Vale lembrar também que a força elástica é igual a K, constante elástica, vezes X, ou ΔX também, como aparece, que é a deformação sofrida pela mola. Então, substituindo aqui, nós vamos encontrar K vezes ΔX igual a 25. Tá? Nisso, ΔX vai ser igual a 25 divididos por K. K, dado na questão, 5 vezes 10 na 3. Então, vamos obter aqui o quê? 25 sobre 5? 5. 1 sobre 10 na 3, 10 na menos 3. Só que isso aqui está em metros. Né? A gente pode determinar isso em centímetros, que é como aparece nas alternativas. Ok? Bem, temos duas maneiras de fazer. Uma é simplesmente com a lógica, transformando, resolvendo isso aqui, depois passando em centímetros. Outra maneira é simplesmente aplicando um fator de conversão. Né? Cada centímetro, ou melhor, cada 10 na 2 centímetros equivale a 1 metro. Então, a gente pode fazer essa simples multiplicação. Centímetro, 10 na 2 centímetros, 100 centímetros, mesma coisa que 1 metro. Faz essa multiplicação, que daí ó, a gente consegue cortar metro com metro. 10 na menos 3 com 10 na 2 é 10 na menos 1. Então, ΔX é igual a 5 vezes 10 na menos 1 centímetros, o que equivale, né, a 0,5 centímetros. E encontramos, assim, a deformação, né, o quanto essa mola está alongada para conseguir, certo, manter o sistema em equilíbrio. Ok? Então, a questão que a gente utiliza o teorema de Leme, que facilita bastante coisa de justamente conseguir encontrar essa FE de forma direta, né? Em vez de ter que fazer a associação com vários vetores, certo? Bem, essa era a questão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? E não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo e deixar sugestão para próximas questões, ok? Desejo, então, bons estudos e até a próxima!